Boa tarde, pessoal. Vamos começar uma videoaula sobre a escala fenológica da cultura do arroz irrigado. O arroz cultivado é uma planta herbácea, incluída na classe Liliopsida, Monocotyledonae, ordem Poales, família Poaceae, gênero Oryza. É uma planta da família das gramíneas, que alimenta mais da metade da população humana. É a terceira maior cultura cerealífera do mundo, apenas ultrapassado pelo milho e o trigo. O arroz é uma gramínea anual classificada no grupo das plantas C3, adaptada ao ambiente aquático. Esta adaptação é devido à presença de ar ênquima no colmo e nas raízes da planta, que possibilita a passagem de oxigênio do ar para a camada da rizosfera. Para a expressão do seu potencial produtivo, a cultura requer temperatura ao redor de 24 a 30 graus Celsius e radiação solar elevada. Na primeira grande revolução verde, no final da década de 60, a planta de arroz foi objeto de expressivas modificações fenotípicas e genotípicas, o que contribuiu para proporcionar ganhos importantes em qualidade e produtividade. O Brasil é o nono produtor mundial. O arroz é cultivado em todas as regiões, sob diversos ecossistemas, tanto em terras altas como em várzeas. A produção e a produtividade aumentaram nos últimos anos. O ciclo de desenvolvimento do arroz pode ser dividido em três fases principais: plântula, vegetativa e reprodutiva. A duração de cada fase é função da cultivar, época de semeadura, região de cultivo e das condições de fertilidade do solo. A duração do ciclo varia entre 100 e 140 dias para a maioria das cultivares cultivadas em sistema inundado. Bom, o desenvolvimento da cultura. Temos uma imagem ilustrativa, desde o período 0, que é plantio, até os 100, 120 dias, que é colheita. Entre esse período temos a fase vegetativa e a fase reprodutiva. E os demais períodos exemplificados na imagem, onde é o perfilhamento, é a fase final aos 30 dias, diferenciação floral aos 45 e 60 dias. Após isso temos o florescimento aos 72 e 98 dias e aos 100 e 120 dias a colheita. Bom, a plântula de arroz. Para germinar, a semente de arroz precisa absorver água. Nas sementes em germinação, tanto o coleóptilo quanto a radícula podem emergir primeiro. A emergência da plântula de arroz ocorre devido ao alongamento da estrutura denominada mesocótilo. Após a emergência, a plântula de arroz mantém-se através do uso de reservas presentes no grão por 10 a 14 dias. Temos uma imagem ilustrativa do estágio fenológico do arroz na fase semente, onde temos S0, S1, S2 e S3. Todas as fases descritas na imagem. Vamos para o próximo slide. Período vegetativo do arroz. Após o estabelecimento inicial, a planta começa a desenvolver sua estrutura foliar, formando uma folha em cada nó, de forma alternada no colmo. Durante as primeiras 4 a 5 semanas de desenvolvimento, todas as folhas já estão formadas. Duas imagens, uma mostrando a formação da primeira folha no colmo principal, do colar da primeira folha, e outra imagem em V3, a formação do colar da terceira folha no colmo principal. Quando a quarta folha do colmo principal está com o colar formado, correspondendo aproximadamente a 3 a 4 semanas após a emergência, a plântula de arroz começa a emitir perfilhos, que surgem dos nós do colmo numa ordem alternada. Vamos para o período reprodutivo. A partir da diferenciação do primórdio da panícula, os entrenós do colmo começam a se alongar rapidamente e a planta cresce a taxas muito elevadas. Este é um momento crítico no desenvolvimento da planta, pois está sendo formado o número de grãos por panícula. Por isto, é importante que, durante este período, a planta não sofra estresses, principalmente os causados por temperatura baixa, inferior a 17 graus, e deficiência de nutrientes. Por ocasião da floração, a planta de arroz atinge sua máxima estatura e área foliar. Boas condições de luminosidade no período compreendido entre 20 dias antes e 20 dias após a floração
aumenta a eficiência de uso de N e, consequentemente, contribuem para maior rendimento de grãos. A duração do período de formação e enchimento de grãos oscila entre 30 e 40 dias. Essa diferença decorre, principalmente, da variação de temperatura do ar, havendo pouca influência do ciclo da cultivar. Temos uma imagem no início de desenvolvimento da panícula, em R0, e no momento de R1, diferenciação da panícula. Outra imagem, um ou mais folhetos da panícula em antese, chamado estágio reprodutivo R4. A completa maturidade da panícula em R9. Temos um quadro da fase vegetativa, onde temos V1, V2, V3 e assim por diante as fases vegetativas do arroz e suas explicações. A fase reprodutiva, da onde vai de R0 a R9, com todas as explicações também. Alguns estádios de desenvolvimento, que são definidos os componentes de rendimento de grãos de arroz, retirado de recomendações técnicas do arroz, em 2007. Então, os componentes de rendimento, número de panículas por metro quadrado, é do estádio S0 ao R4. Número de espiguetas por panícula é do R0 ao R4. Número de grãos por panícula é o R4 ao R6. A massa do grão é do R4 ao R8. Seria isso a minha videoaula. Desculpa alguns erros de português e alguns problemas na fala. A primeira videoaula era isso. Obrigado.